Nós podemos parir e não faltam evidências. Somos todas a aderir pelo fim da violência. A ideia do evento de hoje é chamar atenção para a questão da ADELIR, né, que é um fato histórico no Brasil, que é a primeira vez que uma mulher é obrigada a fazer uma cesariana com força policial e por ordem judicial, ordem jurídica. Essa é a primeira vez que acontece no Brasil. A gente sabe que as mulheres fazem muitas cesarianas por ordem médica, mas dessa vez envolver a polícia e o sistema judiciário. Então, isso é inédito no Brasil e a gente quer chamar atenção para isso. Então, a ideia é a gente estar montando barracas, as pessoas vão passar a noite aqui, né, dentro desse largo aqui, que é um largo que fica em frente à Faculdade de Direito. É a Faculdade de Direito talvez a mais importante do Brasil, Faculdade de Direito da USP. Então a gente simbolicamente escolheu esse lugar para mostrar que a gente não está mais falando de uma questão médica, a gente está falando de uma questão de direitos humanos, de direitos das mulheres. Obstetra, é isso? Isso, eu sou obstetra, eu sou formada pela Unicamp, em Campinas, mas depois de formada eu fiquei cada vez mais distante dessa realidade do parto normal, porque você cai na rotina dentro de uma cidade como São Paulo, em que a taxa de cesárea na rede privada é até 90%, então ficava muito difícil. Uma coisa era o que eu tinha aprendido, outra coisa era o que eu via na realidade. E com isso, junto disso, veio todo o desejo de ser mãe também, né? E nessa busca pela minha gravidez, né? E por um parto digno, para mim, eu comecei a pensar mesmo como que eu vou querer o meu parto, né? Porque eu falava, não, eu acho que eu tô segura, porque eu tô dentro, eu sou obstetra, então eu conheço, eu sei que ninguém vai me enganar. Então você precisa ser médico, obstetra, para você estar seguro no seu parto e ter domínio da situação. Só assim eu vou ter, senão não vou ter. E as outras mulheres? É que aqui o 1º de abril é o dia dos bobos, né? Da pegadinha. Todo mundo achou que era uma pegadinha, porque era uma história tão dia difícil da de acreditar. E também é o dia do golpe militar. 50 anos do golpe militar foi. E a minha casa foi invadida a 1h30 por militares. Aí fica tudo assim. Porque tu contando no dia 1º de abril, todo mundo não vai acreditar, isso não é verdade, né? Porque é uma coisa tão... Mas realmente aconteceu. Eu tinha um homem aqui, só era eu. Ou seja, ou eu era o Davi da Bíblia, ou era um grande bandido. Como eu não sou Davi, eu acho que eles me colocaram como um grande bandido. Porque 9 militares é muita coisa. Uma mulher grávida e um pai esperando o filho junto. Minha avó nunca passou por uma cesárea com 21 filhos que ela teve. Ou as mulheres de repente começaram a ter problemas, eu não sei, né? Ou o que é mais evidente é tudo de cesárea. Que acontece em tantas cesáreas é sempre a favor aos médicos, que é a mais evidente. Aí ficou batendo nessa tecla que não vai ter parto normal. E não adianta, vamos marcar logo, você não vai fazer parto normal mesmo? Aí não. Aí como eu não queria bater, assim, eu não queria discutir muito com ela, só apenas que disse que não. É um direito meu de esperar pelo menos trabalho de parto, eu não fiquei questionando. Ela é médica, pra eles eu que sou a leiga, eu que sou a burra, eu que não sei de nada. Eu preferi deixar assim. Aí eu não fui na 10ª consulta. Aí ficaram conversando comigo porque eu não queria cesárea. Eu disse, é direito meu entrar em trabalho de parto. É quando o bebê tá pronto, faz bem pro bebê, né? Coisas que eu não sabia dos outros partos. E outra,
o médico do meu outro parto, da Flora, ele tinha dito pra ele, depois do meu parto, chamou o pai, ó pai, aquela história, paizinho, tua esposa não pode mais engravidar. Se engravidar, vão levar para uma cesárea. E dessa cesárea vai ter uma grande chance de morte por hemorragia. Né? Aí eu fui com ela, com a doula, fizeram um exame e viram que eu estava com 5 centímetros de dilatação. Aí a médica de plantão lá, insistindo de novo para cesárea. É uma outra médica, não é a mesma das consultas. É no hospital, a médica de plantão. Ela ficou me xingando já, porque 42 semanas, né? Porque eu esperei até 42 semanas e lá eles não esperam, eles não deixam ultrapassar de 41 semanas. Que eu vi que já é mito, né? De ficar... que bebê não tem prazo de validade para nascer. E aí foi o que eu e a doula argumentou, né? Mas a gente queria esperar a hora que o bebê quisesse nascer, não o que vocês querem que façam, né? E ela já começou a brigar com a doula, que a doula também sabia argumentar. Porque depois dos exames e da eco eu assinei o termo dizendo que não iria ficar lá para cesárea. Que eu iria, e isso está no meu prontuário, que eu iria esperar o trabalho de parto evoluir em casa e iria voltar lá para ter o neném no hospital. Eu jamais iria ter o neném aqui, assim, não que se fosse meu primeiro filho. E também não tinha parteira, era só uma doula. E doula não faz parto. Olha, eu falei pra ela, mas não é por causa disso. Eu não sou, nunca tô negando a cesárea, mas olha no prontuário do meu parto anterior, que o médico deve estar lá dizendo alguma coisa, que o médico tinha dito que eu não poderia passar. Poder eu posso, né? Mas com um risco bem maior de morte por hemorragia, que eu não podia passar por uma terceira cesárea, mas não ouviam. Não. Se eu morresse lá, eu só seria mais uma. Pra eles, né? Quem ia sofrer com... E não sei se minha filha sobreviveria também. Quem iria sofrer minha família, meu marido, meus filhos. Eu não... Olhando pra mim não vai dar nada. Aí ela se sentiu, digamos, incomodada com isso. Como é que uma nada quer me confrontar, né? Eu estava tentando conversar, estava tentando entender o porquê daquilo, né? Aí tentei segurar aqui em cima na porta, e tinham 3 militares aqui, 3 rodeando a casa. A gente nunca negou de ir para o hospital, estava tudo pronto para ele. Só que já chegaram acusando que a gente ia ficar em casa, que a doula ia fazer o parto, mas estava tudo pronto. Sei que foi, daí chegou no hospital, já botaram na maca. Ela disse que a enfermeira ou a médica falou que estava com 9 centímetros de dilatação. Já correram para a sala de cirurgia, enquanto a médica ficava me... Mas... quando ela estava me examinando, fazendo o exame de toque, que ela disse que estava com 9 centímetros, não dizendo para mim, uma outra pessoa. Porque eu ali não era nada, só era um corpo que tinha que fazer uma cirurgia. Não davam satisfação para a mãe, eles não dão. E aí só que eu falei, aí eu vi um movimento rápido para me levar para a cirurgia, disse eu perguntei, e o meu marido já está pronto para a cirurgia? A cara que ela fez para dizer que a vontade que ela fez, a vontade dela de dizer que meu marido não vai, é que foi incrível, sabe? Aí
Eu tenho uma raiva dessa parte, porque ela tava fazendo assim, tava saindo tudo dos conformes que ela queria, os deboches. A vontade dela de me dizer, não, teu marido não vai. Eu já tava tão entregue ali, eu já tava amarrada na maca. O que meu marido podia fazer contra qualquer pessoa, ou seja, a gente já não ele sozinho do lado de fora, eu sozinha do lado de dentro. O que a gente poderia fazer? O que impedia do meu marido ir comigo? Eu já tava tão sensível, tão já... faça o que quiserem, né? Vai, leva, me mata. Eu tava achando já que eu ia morrer mesmo pelo o que o outro médico tinha dito. Ai, pedi pra ele, eu não tiro o olho da Ilja. Ai, peraí, só um pouquinho. Você e teu marido são dois irresponsáveis. Em vez de ter marcado a cesárea na data certa, na hora certa, tudo bonitinho, ele estaria aqui te fotografando o nascimento da tua filha. Só que aí a partir daí eu fiquei 3 dias muda. Não falei, ela falando. Eu só senti isso aqui me enchendo. Sabe quando a gente tá engolindo o choro? Isso aqui parece que esquenta. Não deixaram nenhum momento comigo assim que nasceu. Só horas depois. Teve as reportagens que saíram na Alemanha e na Inglaterra. Eu vi que as pessoas têm uma outra mentalidade. Só que aqui no Brasil é uma mentalidade, sei lá, muito atrasada, ou não sei te explicar. E todos nos apedrejaram. Foi muito cedo, 13 de março, já quererem me levar para cesárea. Idade gestacional compatível a 40 semanas, conforme o estimado em relação aos exames anteriores. Não era 42, passando de 42 que eles estavam falando. Ou seja, seria 38, né? Quando a médica queria te mandar pela primeira vez para cesárea. O que deixa a gente mais tranquilo é que ela nasceu quando ela quis. Lógico, foi meio turbulento, mas ela escolheu o dia dela. E aqui, ó, a paciente, juntamente com a acompanhante, recusa-se a permanecer no hospital, pois, segundo a paciente, ela não deseja realizar a cesariana. Quer aguardar o parto normal e retornar ao hospital quando estiver em fase ativa do trabalho de parto, com contrações de 5 minutos. Ou seja, o que ela fala é que ela fugiu, que a gente queria ter o parto em casa, que nem os policiais estavam falando. Também não. Isso aqui mostra e as malas dela no carro, pronto para sair. Tem mulheres que querem ter seus filhos em casa, parto humanizado em casa. Tem mulheres que se sentem mais confortável no hospital e querem seus partos humanizados no hospital. E todos esses desejos têm que ser respeitados. A mulher que é a protagonista. Quando uma médica fala, você está com 9 centímetros de dilatação, tem que falar para a mãe, não para o enfermeiro que está pro lado. A mãe se sente ali um corpo que foi dominado pelo Estado. Foi como eu me senti. Ela não fala para mim o que estava acontecendo, estava falando para o enfermeiro do lado e eu só ouvindo. Fala na consulta, a última consulta da pressão. A pressão, a tua esposa, essa médica, Andréa Veleda, na última consulta, ela falou que tinha que fazer um parto cesárea. Isso tá, mas por que antes da hora? Não tá na hora. Dizendo, a tua esposa está com pressão alta. Aí eu desconfiando, sem sentir nada, nenhum sintoma de pressão alta, aí eu pedi para ele, vamos logo numa farmácia para ver essa história da pressão, para confirmar. Aí quando eu fui medir, 11/9. Mentem em tudo para ninguém escapar de uma cesárea. Eu tenho muita raiva dessa médica. A gente, quando toco nela, parece que eu nunca na minha vida senti tanta raiva de alguém.
Nunca passei por uma situação assim de sentir raiva, ódio, sabe? Aquilo de ódio, sentimento de ódio. É a primeira vez que eu sinto. Não é querendo matar ela, mas eu queria a justiça. Dessa vez eu quero muito a justiça feita. Hoje eu tô rindo, já chorei muito. Hoje eu consigo rir. Pela ignorância. Mas eu falando isso, as pessoas também vão dizer, mas quem é tu para chamar um médico de ignorante? Eu que não sou nada. Realmente eu não sou nada, mas eu sei ler, escrever e pesquisar. Pesquisei outros médicos que derrubam mitos, médicos mais renomados. Não é mesmo? Acho que quem tem essas armas de saber ler, escrever, interpretação de texto e pesquisar, acho que já sabe muita coisa, sabe fazer muita coisa.